Galera, que diabos é Tailwind CSS? Fala pra mim. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Leonardo Oliveira e hoje a gente vai fazer um videozinho aqui bom, discutindo pontos ali do Tailwind. Na verdade, eu vou apresentar para você o que é o Tailwind. De forma bem resumida, eu vou apresentar ali alguns pontos principais ali, né, básicos ali para que você consiga sair da inércia, sair do zero. E é isso. Espero que eu te ajude de alguma maneira. Se você gostar do vídeo, curta, compartilha aí no seu grupo de dev, no LinkedIn, me marca lá, faz algum projetinho, alguma POC. Me siga nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição do vídeo, Twitter e Insta. Cara, e é isso. Sem delongas, deixa eu tirar aqui da tela grande. E vamos lá. Em primeiro lugar, vamos entender ali o que é o Tailwind, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na cola do roteiro. Antes de eu te apresentar ali como ele funciona, etc., é bom a gente entender o que é essa ferramenta, tá? Se você vem de outro framework, ou se você vem de outras stacks, como back-end, mobile, etc., talvez você não conheça, mas Tailwind, ele é um utilitário, ele é um framework utilitário de CSS, tá? Vou traduzir para você. Ao invés de você ter que criar cada uma das classes ali com as propriedades, valor, uma a uma, ele já tem várias classes ali pré-criadas e você só precisa vir importando, vir declarando elas ali dentro do seu class name ou dentro do class, caso você esteja utilizando HTML puro, tá? Bem como está aqui embaixo no exemplo, tá? Então imagina que essa div aqui eu queira que seja display flex. Em vez de eu criar um arquivo CSS, criar um nome de uma classe aleatória ali para eu vincular com esse elemento e lá dentro eu colocar display com o valor flex, é só eu vir aqui e chamar a classe flex, ok? Então isso que é um utilitário CSS, inclusive tá aqui, ó, utility first, tá? Ele já deixa várias classes ali que são úteis, tá? Que são utilizadas ali com uma certa frequência, prontas, só para você chamar e utilizar, tá bom? E o que a gente vai aprender? Eu vou apresentar para vocês ali alguns conceitos básicos, tá? Como a gente consegue declarar, criar, integrar, né? Na verdade, instalar aqui no nosso projeto. E a gente vai criar ali uma landing page, não, né? Essa paginazinha aqui simples, tá? Na verdade, não vamos criar tudo aqui, essa página de login do Mercado Livre. Só vou criar o header aqui e essa parte aqui com a card de login, tá? Com botão e etc, tá bom? Espero que isso não me dê problema de usar a marca deles, Mercado Livre. É só por questões educacionais, tá? Por favor. Cara, bom, o que é o Tailwind eu já expliquei. E agora, por que usar o Tailwind? É certo, é verdade que a gente tem várias e várias outras opções aí no mercado, como CSS/JS, como o Styled Components, e alguns outros que não me vêm à mente agora. Só que eu acho que o diferencial brutal dele é algo que a gente pode até vir aqui quando a gente clica em Getting Started, que ele já coloca aqui alguns pontos positivos, tá? E o principal é esse aqui, ó, with zero runtime. O que significa esse zero runtime? Em outras palavras, o Tailwind ele só funciona, né, a mágica dele só acontece enquanto você está desenvolvendo. Porque ele não existe, pelo menos não a CLI ou o motor dele não existe em produção. Diferentemente dos Styled Components, como eu te falei. O Styled ele tem um código JavaScript que está vinculado, está acoplado a ele para que ele funcione. E isso é ruim, porque você está carregando mais códigos ali só para que o seu site possa ser estilizado ali de uma maneira dinâmica, com uma certa facilidade. Então, isso não é tão bom ali colocando a parte técnica em primeiro lugar. E se for colocar a experiência de desenvolvimento, até a produtividade, porque o Tailwind te entrega uma produtividade absurda, o Tailwind também sai na frente, tá? Tanto em experiência de desenvolvimento, porque parece que a fricção, aquela força da inércia que você tem que fazer para sair no começo, ela é um pouquinho grande, mas depois que você se acostuma, você memoriza ali o nome das classes e tudo mais, cara, acredita em mim, acelera. Se você quer fazer uma POCzinha ali, algo rápido, vale a pena, tá? Mas assim, é subjetivo. O Tailwind, ele é um framework, ele é uma ferramenta e não é uma bala de prata. A galera da comunidade ali, ela tem essa mania de achar que tudo é uma bala de prata e não é, rapaziada. Vocês precisam ter o senso crítico e o bom senso de saber como, quando e aonde o Tailwind se encaixa. Se depois da sua análise, todos os critérios, eles batem, show de bola. Vai para cima porque o Tailwind é uma ótima escolha, tá bom?
Bom, então deixa eu só voltar aqui, porque às vezes vocês me acompanharam. Essa daqui é a página inicial do Tailwind. A gente clica aqui em Get Started, tá? Iniciar. E aí a gente é redirecionado aqui para a página de documentações, bem na seção de instalação, tá? No guia de instalação. E aqui nesse guia, vocês podem ver que ele já nos dá aqui os passos a passo para integrar o Tailwind de várias maneiras. Utilizando o Vite, o Post, o CSS, né, que é um pós-processador, a própria CLI deles, alguns guias ali para você integrar com frameworks já prontos ali, os mais famosos, como por exemplo o Next, Laravel, Next ali pro Vue e etc. Ou você pode integrar diretamente com a CDN deles, tá? Então, só você vir aqui e colocar o script ali de importação da CDN e pode começar a utilizar as classes, tá? Para nós, usaremos ali o Vite para esse vídeo, porque eu utilizei o Vite para criar o projeto, tá? O Vite, para quem não sabe, é esse bundlezinho aqui, tá? Na verdade, ele é um framework, porque ele é uma caixa ali cheia de ferramentas, mas, em resumo ali, ele é uma das mais utilizadas. Acho que ele está em segundo lugar, tirando do Next, para que a gente crie aplicações webs ali com React de forma moderna, tá? Ele não se limita a React, ele integra com outras também, tá? Como, por exemplo, Angular, Vue, acho que é Svelte ou Nux, nunca lembro ali quem é quem. Mas enfim, como eu já estou utilizando o Vite, ele tem integração nativa, então eu vou utilizar esse guia de instalação. Eu recomendo você seguir o mesmo, mas se você já tem ali uma certa intimidade e querer seguir outro caminho, fica à vontade. Então, como eu já criei o projeto, eu já vou copiar aqui o comando para instalação do... E ele está rodando aqui. O comando para instalação do Tailwind e para instalação do plugin do Tailwind e Vite, tá? Coloca aqui no terminal. O tamanho tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar. Acho que tá bom assim, né? Não quero que fique tão grande, mas também não quero que fique pequena para que vocês consigam ver. Então, ó, deu sucesso na instalação tanto da lib do Tailwind quanto ali do plugin de integração com o Vite. E a única coisa aqui que ele nos pede para fazer do lado do Vite é importar o plugin e chamar ele lá dentro do nosso arquivo de configuração do Vite. Então é isso que eu vou fazer. Eu importo o plugin aqui e logo depois aqui do plugin do React eu chamo aqui o plugin do Vite. Pronto, a integração Tailwind e Vite é só isso. Para vocês verem ali como é simples, tá? E aí o próximo passo é a gente importar aqui a diretiva de import ali do pacote do Tailwind, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa ali ter o arquivo CSS global. A gente precisa ter no mínimo um arquivo CSS no nosso projeto, tá? E aí o Tailwind se vira ali para criar outros, se ele precisar ali fazer em chunks, ele se vira, tá? Não o Tailwind diretamente, mas o Vite ali ou o Next se você estiver utilizando. O projeto aqui, eu acabei não passando para vocês, mas é o boilerplate padrão ali de React com TypeScript do Vite, tá? Vocês podem ver aqui que o main não tem nada de segredo. E aqui no arquivo principal ali do app, eu tirei tudo e coloquei para ele retornar nulo. Por isso que a nossa página aqui tá branca, tá? Não tem nada. Mas vamos lá. Eu vou criar aqui uma pasta chamada styles e aqui eu vou colocar o globals CSS. Aqui dentro eu colo o import, eu pensei que eu tinha copiado, mas não copiei. E aí eu dou um import em Tailwind CSS. A IA aqui está atrapalhando em vez de ajudar. Se ela continuar atrapalhando, eu desligo ela. Pronto, a integração com o nosso projeto na parte de CSS é exatamente isso. Acabou. Teoricamente, o Tailwind já está totalmente ali integrado com o nosso projeto, tá? Por desencargo de consciência, eu vou parar o servidor que estava rodando e vou iniciar de novo, só para garantir que está tudo rodando ok. Então, ó, já está tudo rodando ok. Se eu entrar aqui e colocar alguma coisa para a gente dar uma olhadinha, como por exemplo, ó, uma div com H1, não vai funcionar, tá? Por que não vai funcionar? Eu já te adianto isso. Tá aqui, ó. Tá com zoom, tá, galera? Pra vocês não tomarem um susto, ó. Tá aqui, ó, tá com zoom. Eu vou voltar o zoom, opa, lugar errado. Eu vou voltar o zoom aqui só para ficar melhor ali na visualização. E por que não vai funcionar? Se você é um pouco mais experiente, eu até escrevi errado, você vai ver que essa estilização que está aqui é a estilização padrão do navegador. Como por exemplo, tem uma margem aqui, ó, que no fim eu coloquei, ó, de 21 dentro do meu H1, que já é o padrão. Não funcionou porque a gente não importou esse CSS global. Por mais que a gente não está utilizando ele diretamente, a gente está utilizando indiretamente, a gente precisa vir aqui e pedir para importar para que esse CSS seja carregado.
Então eu venho aqui, Global CSS. E aí quando eu importo e volto aqui, vocês podem ver que já mudou. Como por exemplo, aquela margem não existe mais. Essa é a primeira evidência de que o Tailwind está integrado ali com o nosso sistema. Então vocês podem notar que a frição ali de integração, a dificuldade é quase nada. O que a gente precisou fazer aqui? Instalar o pacote do Tailwind, tá? Se a gente vier aqui no package, ó, a gente instalou o pacote do Tailwind, instalamos o plugin do Tailwind, tá? Lá no Vite a gente chamou o plugin e aqui no CSS a gente importou o Tailwind. Acabou. Está totalmente integrado. Então, vocês podem ver que já é um puta de um ponto positivo ali nessa parte de experiência do desenvolvedor, né? Experiência de desenvolvimento, tá? Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Cadê minha colinha? Aqui, vamos lá. Fizemos aqui a integração, vamos para as estilizações básicas, tá? E na estilização básica eu vou tocar alguns pontos aqui, tá? Como cores, espaçamento, tipografia, bordas, e aí depois a gente vai ali para layout, tá? Tipo flexbox e grid. Eu não vou tocar em todas as propriedades porque vocês conhecem o CSS, sabe que ele é muito grande e, pô, o vídeo ficaria enorme. Deixa eu ver quanto tempo que já tá. Ó, 10 minutos, então é inviável, tá? O que eu te recomendo? Recomendo não, é uma lição de casa. O que eu te ordeno? Cara, todos os profissionais da área, como bons engenheiros de software, como bons desenvolvedores, é quase que uma obrigação vir aqui na documentação do Tailwind, aqui no lado esquerdo, ó, que vocês estão vendo. Cara, dá uma olhadinha, não precisa tentar implementar tudo, mas vale a pena. Lê cada um aqui dessas categorias, os estilos básicos, a categoria de layout, flexbox e grid, espaçamento, spacing, tamanho, tipografia e etc. Tá? Certamente vocês não vão aprender tudo do dia para a noite, mas já vai elucidar e muito bem na mente de vocês, tá bom? Então vamos lá, sobre as cores. Entrando aqui dentro da documentação, a gente pode ver aqui que se eu entrar dentro da categoria de cores, daqui dentro dos conceitos principais, né, os cores, a gente vai ver o seguinte, que ele já tem uma paleta de cor pré-definida. O Tailwind ele já vem com uma paleta de cor pré-definida, como a maioria ali de outros frameworks, tá? E aí ele até te ensina aqui como utilizar. A gente sempre utiliza ali com o nome da cor e o level dela, tá? O nível ali de tom dela. E esse prefixo aqui BG, ele varia. Por que ele varia? Porque, ó, ele até fala aqui embaixo, ó, a paleta de cor inteira ela está disponível através ali de todos os utilitários relacionados a cores. Quais são eles? Ó? Podem ser background color, border color, fill, carrot color e many more, né? E muitos mais, como por exemplo text. Um texto ele pode ser relacionado com uma cor, então a gente tem o text e a color, tá? Então deixa eu ver outro ali, o BG já foi, né? Enfim, o hover, tá? O hover, o border já foi também, né? Enfim, minha memória é ruim, mas a gente vai ver aqui na prática. Ou seja, a estrutura básica ali para a gente integrar algum elemento, alguma classe utilitária ali com a cor é a gente colocar aqui qual é o tipo, oh meu Deus, qual é o tipo do elemento que se relaciona com a cor, traço, a cor. Como por exemplo, blue 300. Vamos supor que eu queira mexer com background color, né, que é o BG blue 300, tá? E como é que, na verdade, se eu escrevi aqui a estrutura, então vamos colocar tudo, ó. Então aqui, ó, é a cor e o nível da cor. Eu tenho umas extensões aqui que a ideia delas era me ajudar, mas em certos momentos ali elas mais me atrapalham, tá? E quando eu digo elemento, não significa que é uma div, tá? É porque eu acho que pelo menos não me vem à mente ali uma outra palavra para eu colocar aqui que remeta a esse conceito que eu tô falando. Mas na verdade é o background color, é o text, são as entidades que podem se relacionar com a cor, tá? Como por exemplo, ó, vamos parar de dar exemplos aqui e vamos diretamente ali para a prática. Então eu declaro ali o class name e coloco aqui o BG, por que o BG? Porque eu quero alterar o background color, então o BG é um acrônimo, né? É um short para background. E aí eu quero colocar uma cor azul, então eu coloco blue. Qual que é o nível, né, do tom de azul? 500. Eu venho aqui, salvo, e se eu volto para o meu site, tá aqui, olha aí. Já aconteceu. Se eu entrar aqui nas ferramentas de inspeções, você vai ver que essa div ela está com a classe BG Blue 50. É 50 ou é 500?
Ah, tá, o zero cortou. Então, ó, ela tá com a BG Blue 500. Aqui é a declaração dentro do HTML. Se a gente vier aqui dentro do CSS, você vai ver que a classe BG Blue 500, na verdade, ela tem um atributo background color, referenciando uma variável lá da nossa paleta de cores. Então é assim que funciona, tá? É assim que a gente declara ali um relacionamento de cores ali com as nossas entidades ali dos elementos. Vamos supor agora que eu quero mudar ali a cor desse texto. Como que eu faço? Igual eu falei, ó. Se eu estou falando de um texto, e aí está dando spoiler aqui, então eu tenho que colocar aqui o elemento que se referencia a texto, que é o text. Eu dou um traço e coloco a cor que eu quero. Por exemplo, ó, tá com preto, vamos colocar um verde, ó, green, e o tom de green, o tom de verde. Vou pôr esse 500 aqui também, vou pôr 600 para diferencial. Eu salvo e tá aqui. Simples assim, tá vendo? Show de bola. E uma outra coisa que o Tailwind permite, como eu falei aqui em cima, ele já vem com algumas cores padrão. Só que ele permite a gente ou alterar ou estender essas cores. Como que a gente faz isso? Tudo do Tailwind gira em torno daqui do nosso CSS global. Tá? Esse CSS global é o CSS principal da nossa aplicação. Então, ele tem uma diretiva aqui de theme que a gente consegue estender essas cores aqui, né? Todas as configurações padrões dele. Só como a gente está falando de cores, eu vou falar aqui das cores. A gente consegue aqui estender, ó, da seguinte maneira. A gente consegue criar uma variável dentro dessa diretiva de theme e ele vai conseguir carregar isso, tá? Como por exemplo, ó, eu venho aqui e coloco só um adendo quando a gente está estendendo ou sobrescrevendo a nossa paleta de cores ali referente a cores, a gente sempre tem que utilizar o prefixo traço, traço, color, traço, e aí a gente pode colocar qualquer nome. Por que obrigatoriamente a gente precisa disso? Porque é com esse prefixo que o Tailwind vai ler o nosso CSS e vai falar, ele quer carregar ou ele quer inserir uma nova cor, tá? Como por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, canal. Não, vou colocar what the fuck is Tailwind. Tailwind. E aí, como qualquer outra variável, eu venho aqui e coloco o valor dela, que vai ser essa aqui que eu nem sei o que é. Esse azul aqui não, vamos mudar para esse verde aqui, ó. Não, um rosa, vai, um rosinha, tá? Então, só de fazer isso, o Tailwind ele já entende que a gente está criando uma cor nova dentro da nossa paleta de cores, tá? Então, ó, se você sobe aqui, ó, você vai ver que as cores padrão aqui, ó, são todas essas. Deixa eu ver se tem o pink. Tem o pink, ó. Mas eu acho que nenhum deles se assemelha a esse aqui que a gente escolheu, tá? Vamos testar se funcionou. Eu entro aqui, ó, igual eu falei, ó, text, porque é o elemento, a cor, tá? Aí aqui, agora é que vem o pulo do gato. Aonde era a cor, na verdade agora vai ser o nome que a gente colocou, que é o what the fuck is Tailwind. E aí onde era o nível, não vai mais precisar do nível, porque a gente não colocou o nível. Se a gente tivesse colocado aqui, tipo, 100, beleza, a gente colocaria o nível também. Mas nesse caso a gente não tem. Então aqui é só o nome mesmo da cor, ó, text. E quando eu dou o W, ele já tá aqui, ó. What the fuck is Tailwind, tá? O IntelliSense, ele acabou colocando... Ah, não, pensei que ele ia colocar text duas vezes, mas não colocou. E se eu vier aqui, olha lá o rosa. Show de bola. Então é assim que a gente cria, tá, uma cor nova ali dentro da nossa paleta de cores. E deixa eu fazer uma errata aqui, porque eu, sem querer eu esqueci de uma coisa muito importante. Se vocês notarem, se vocês estiverem me acompanhando aí até agora no vídeo, todas as vezes que eu dou um Ctrl espaço aqui, ou começo a escrever alguma coisa, por exemplo, a hover, a gente tem essa caixa aqui de IntelliSense com algumas opções, tá? Então tá aqui as opções. Como que eu tenho esse IntelliSense aqui integrado com o Tailwind? Porque ó, eu criei lá a cor WTF e ela apareceu aqui. Que forma mágica é essa? Nada mais é do que a extensão oficial do Tailwind que eu recomendo vocês instalarem, tá? Então vem aqui na extensão de vocês, né, na loja ali de extensões e procura pela Tailwind CSS IntelliSense e instalam que vocês também vão ter ali essa ajuda, ok? Bom, agora para os outros tópicos, para a gente não perder tempo, que é o espaçamento, tipografia, etc. Como que eu vou fazer? Eu já vou fazer criando o que a gente precisa criar aqui, que é essa parte aqui de login do Mercado Livre, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu não vou focar ali muito na parte de componentização, ou como deve ou como não deve ser uma aplicação React, porque o foco aqui é a estilização com o Tailwind, tá? Então, vamos focar estritamente nisso, tá? Vamos lá, apaguei ali o conteúdo padrão, criei ali uma tag main e aí aqui eu crio ali, deixa eu só escrever qualquer coisa para ela aparecer na tela, tá aqui, tá? Vou deixar o zoom por enquanto, mas depois eu tiro. E aí eu crio aqui nosso atributo class name, só
para a gente conseguir ver aonde ele está, qual é o tamanho, etc., eu vou preencher ele com essa cor aqui, ó. E olha lá, ele ficou preenchido, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu quero que, como ele é a nossa tag main, a principal, eu quero que ela ocupa todo o tamanho da tela. E quando a gente está falando das propriedades ali de tamanho e etc., a gente sempre usa, nesse caso específico, eu quero que ela tenha a altura do tamanho da tela, a letra H. Essa H aqui tem a ver com height, tá vendo? Tudo referente a height. E aí, no nosso caso, eu vou colocar aqui H screen. Por quê? Eu quero que essa main ela tenha um tamanho ali total disponível da tela utilizando ali o viewport height. Ou a gente pode utilizar aqui o DVH, que é ali a propriedade mais nova, né, e mais moderna ali para a gente colocar device view height, tá? E só de fazer isso ali e salvar, a gente pode voltar aqui e ver que ela obedeceu e ocupou todo o tamanho disponível ali do dispositivo do usuário, tá? Se a gente vier aqui na main, aqui em height, ó, tá sem DVH, que é os 397. Na verdade é porque tá com zoom aqui, tá? Olha lá, foi para 900, ó. Beleza? Então, show de bola. Deixa eu só dar 2 níveis aqui de zoom. Oh, meu Deus. Pra gente conseguir ver ali o header, tá? Bom, a gente já garantiu agora que o nosso wrapper da página ali, ela tem um tamanho total disponível ali para ela. Vou criar ali a tag header, que vai ser esse elemento aqui. Vou copiar essa imagem aqui, essa logo do Mercado Livre. Deixa eu ver se é um SVG, não é, né? É uma imagem? Ah, não. É um link. Ué? Ah, tá com background color, quer ver? Aí, ó, tá aqui, ó. Então, vamos copiar esse endereço aqui. Copy value. Fazer umas maracutaia, né, rapaziada? Aí, pronto, ó. Peguei o link estático deles aqui, tá? Onde eles servem essa logo deles, tá? Então, o que eu vou fazer? A gente sabe que a logo deles é só uma logo ali. Deixa eu pôr isso aqui pra baixo, que eu acho que vai ajudar a gente. É uma logo estática, tá? Com tamanho ali dos 56 pixels, com a imagem ali do Mercado Livre e acabou, tá? Toda amarela por trás. Só que a gente também pode perceber que ela tem uma largura aqui, ó, máxima de conteúdo, que é 1200, ó, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar uma div para ter uma divisória dentro do header. Pro header, eu vou falar que a largura dele é a total da tela. Já a altura, eu vou falar que ela é 56 pixels, porque é que tá ali. E a cor de fundo, eu vou colocar essa aqui da paleta deles, que é a FF-E600. Ao invés de eu ter que utilizar alguma existente ali, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar ali do que a gente acabou de aprender, que é o seguinte, color, vou colocar Meli Yellow, algo assim, tá? O nome aqui é o que pouco importa, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar que o BG é o Meli Yellow, beleza? E aí aqui nessa div, eu vou colocar aqui uma tag de imagem, com o endereço ali que a gente obteve ali do site, tá? A mensagem alternativa é logo do Mercado Livre e o RC7 eu tiro. Por que eu coloquei essa div? Porque aqui eu vou colocar que a largura máxima dela é de 1200. Por que 1200? Porque a gente está vendo aqui que eles estão centralizando essa parte ali do conteúdo do header nessa largura máxima de 1200. Ó. Tanto que se a gente vier aqui, ó, em algum lugar aqui deve ter um max width. Aqui, ó. Max width de 200. Se eu tiro, ele também não vai muito longe porque tem esse aqui, ó. Mas se eu tiro os dois, ó, ela vem pro canto. Só que essa daqui é para mobile e essa daqui é para web. Então, ó, vamos respeitar da web. E aí, fazendo isso, salvando e voltando aqui, olha o que aconteceu. Deixa eu resetar porque tá com zoom, ó. Aconteceu isso, tá? Aparentemente não respeitou. Ah, não, respeitou sim, tá? Está com a largura máxima de 1200. Como que eu sei disso, Leonardo? Primeiro porque eu inspecionei aqui, tá, ó. Só tá vindo até aqui. E segundo que eu posso vir aqui, ó, e colocar uma cor de fundo que a gente consiga preencher o elemento e ver que ele não está ocupando todo o espaço. Então, por que ele ficou tudo para a esquerda? Porque a gente falou que a largura máxima dele é de 1200, mas a gente não falou como é que ele tem que ser a margem no eixo X, porque aí sim ele se centraliza, tá? E não só a margem, como a altura, eu vou colocar a altura alto, porque aí ele ocupa toda a altura disponível. Mas para que ele obedeça, deixa eu colocar ele com display flex, tá? Na verdade não é alto, é full. Automático seria só o que ele poderia ocupar ali do elemento, tá?
Bom, é isso. A imagem ficou maior por quê? Porque aqui provavelmente eles têm ali, ó, eles têm um tamanho, tá vendo? É específico de 134 por 34. Então aqui eu vou declarar também um class name, vou colocar aqui o max largura é de 134 pixels e a máxima altura é de quanto mesmo que eu já esqueci? De 34 pixels só. 34 pixels. E aí, se eu volto para cá, olha aí, começou a ficar com o mesmo tamanho, tá? Alguns pixels de diferença, mas na verdade só por conta do posicionamento ali na vertical. Então, para ajustar isso, esse nosso wrapper aqui da div, eu vou colocar como flex, na verdade ele já estava. Vou pedir para centralizar os itens aqui no centro, verticalmente, né? E aí a gente pode ver, ó, que já está começando a ficar bem fidedigno. Posso apagar essa cor verde aqui que eu só tinha utilizado para ver ali o header posicionado e ó, tem 1 ou 2 pixels ali de diferença que deve ser ou borders ou paddings ali, ou scroll, né? Porque ó, aqui tem scroll, ó. Provavelmente é o scroll, não sei. Mas enfim, o header tá pronto e olha só a facilidade que a gente fez ali, né, para criar o header, tá? Deixa eu pegar essa, é branca? É branca, né, a cor de fundo deles. Mas olha a facilidade que a gente fez ali para estilizar o header. Uma estilização entre aspas complexa, tá? Nada ali de outro mundo. Só que se a gente tivesse que criar ali um CSS, ir lá, dar nome de classe, vir aqui, vincular, cara, daria um trabalhozinho a mais, tá? Então, vamos continuar. Aqui eu posso ver que ele também tem uma janela de conteúdo, tá? Eu poderia utilizar aqui ou Flex, tá? Ou Grid. Vou utilizar o Grid porque o Flex eu já utilizei e a ideia aqui é apresentar para vocês várias outras formas de ir se desenvolvendo ali com o Tailwind. Já estou em 26 minutos, meu Deus. Tá chegando no final, calma. Tá, então vou declarar aqui uma div, tá? Então, ó, aqui debaixo do header a gente pode ver que esse texto aleatório dentro do nosso site está aparecendo aqui, ó, tá? Então, voltando aqui para o código, eu vou tirar esse texto aleatório e vou colocar aqui uma section e dentro dela vai ter... Acho que eu vou colocar minha própria section, tá? Como o grid e aí dentro dela vão ter duas divs. Ou na verdade, aqui pode ser diretamente o título, né? Porque aqui, ó, não vou ter mais nada. Então eu copio esse título, tá? E aí se eu voltar para cá, ó, já está aqui. A única diferença é que ela também tem ó, uma largura máxima de conteúdo. Então vamos ver aqui quanto que é. Mais fácil eu vir aqui ó, no calculado. 916, creio eu que é isso, tá? Como a ideia aqui não é copiar de forma fidedigna, eu vou levar em consideração esse valor, tá? 916 pixels, ela também vai ter ali uma margem no eixo horizontal automática, ou seja, vai ser o mesmo valor para os dois lados, ó. Se eu salvar e voltar aqui, ó, já centralizou, porque, ó, se eu clicar aqui na div, na section, na verdade, ó, 502 dos dois lados, por quê? Por conta dessa propriedade aqui, ó, margem inline aqui, ó, tá vendo? Olha lá. O que mais? Acho que é isso, né? Aí agora eu declaro aqui as nossas grids, ó. Tem um gap aqui de 32 pixels, tá? Então, como que eu declaro ali que o elemento ele é display grid? Escrevendo grid. Difícil, né? Grid com gap de 32, eu sei que aqui é 8, por quê? Porque eles usam aqui base 4, tá? Então, ó, eles usam base 4. Então, por exemplo, se eu coloco 1, significa que é... Não, 16 não, calma, 1. Aqui, ó. 1 significa que é 4 pixels, ou 1/4 de 1 rem, tá? 0.25. Então, se eu quero 32, só pode ser 4, ou só pode ser 8. Porque 8 vezes 4 é 32, então tá aqui o racional, tá? Pode parecer loucura, quem tem medo de matemática aí pode ficar com medo, mas não é difícil não, tá? É tranquilo. Então, eu declarei o grid, declarei ali o gap e agora eu vou declarar as colunas. Como é que funciona? Grid calls 2. Só isso aqui, ó. Grid template colunas, repeat 2 e aí ele até coloca aqui. Então, se eu venho aqui e coloco alguma coisa aqui, como por exemplo, um outro título, ó, vocês podem ver que já está separado, ó. E se eu inspecionar aqui, ó, cadê a div? Aqui, ó. Section, se eu ativar a grid, olha lá. Ela está centralizada na horizontal com a largura de 916. Tem o gap e tem duas colunas, do jeito que a gente queria, tá? Aqui ela tem uma margem superior de 48 pixels, então aqui a gente vai colocar o margem top, tá? MT de quanto? 48? Acho que é 14? Não.
Não sei, aí eu preciso ficar vendo aqui, tá? Não lembra de tudo não, aqui é 12, ó, 12. Então tá aqui, ó. Pronto, 12. Deixa eu desativar aqui o highlight do grid. Então, ó, tá começando a tomar forma. Vamos ver aqui quais são as propriedades aqui desse título. Ele tá com um font size de 32, 40 pixels. Qual é a cor? É um preto com opacidade. Então eu venho aqui, ó, e coloco... Puta, já esqueci. Cacete, tô com uma memória de 12, hein? Jesus Cristo. Esqueci mesmo, deixa eu ver. Acho que é 32, né? 32 e 40 o line height. Tá, esse 2XL aqui não é. Tem que ser o... ó, nesse caso aqui, ó, não tem 32. Porque na base 4, você chega 30 e 36. Na verdade, está errado, tá? Acho que para texto eles não seguem fielmente ali a base 4. Como que eu posso ter certeza disso, Leonardo? De novo, rapaziada. E damas. Documentação. Se a gente vier aqui em sizings, ou em tipografia... Aqui, ó, tipografia, ó, font size. Deixa eu ver se eles seguem algum padrão, ó, 12, 14, 16, 18. Tá, parece que nos textos eles devem seguir algum padrão Fibonacci, algo assim, porque tá exponencial, mas segue uma certa regra, também não tá sem controle não, ó. Parece que a partir do 24 é a partir de 6 pixels, ó. Aí vem pro 30, 36. Não, é que já subiu para 12, ó. Enfim, aqui a gente vai ter que ir vendo. Aí nesse caso, quando não tem essa janela de tamanho que a gente precisa, ou eu coloco ali de forma arbitrária, tá? Que inclusive eu fiz aqui sem explicar para vocês, me desculpa, mas o que é colocar de forma arbitrária? Quando você tem uma classe utilitária, que você, sei lá, em um caso específico como esse, cara, eu só quero colocar 32 pixels nesse lugar da minha aplicação, mas em todos os outros, o Tailwind já tem classes criadas. O que eu posso fazer? Se a gente entrar aqui em qualquer propriedade do Tailwind, tá? Font size, você vai ver que aqui na parte direita, onde ele dá um resumo da página dos tópicos, ele vai estar aqui um tópico chamado customizando o seu tema. E aí aqui, na verdade não é aqui não. É aqui, ó. Eles atualizaram essa documentação aqui na V4 e aí mudou. Mas é aqui utilizando um valor customizável, né? E aí a gente chama de valores arbitrários. Como que funciona? Você coloca a propriedade que você quer, né? A text, e aí entre colchetes, isso aqui é um colchete, né? Sempre confundo. E aí entre colchetes você pode colocar o valor que você colocaria lá no CSS puro, tá? Então tá aqui, ó, como por exemplo, o 32 não existe. Então o que eu faço? Como eu quero setar uma propriedade do text, eu coloco text traço, colchetes, 32 pixels. E aí ele já entende que isso aqui é referente ao tamanho. E aí se eu volto lá na minha aplicação, ele já está ali em 32 pixels, olha só. Tá vendo? Inclusive eu acho que ele quebrou o nosso grid, tá? Depois eu vou corrigir. Ele não pode ele transbordar esse grid dessa forma. Mas não era para ter transbordado, que loucura. Deixa eu ver se é porque ele block, ele ocupa tudo. Acho que ele tá como inline em block, né? Agora ele tá em flex que eu coloquei. Enfim, deixa eu colocar aqui um... Tá, confesso que eu não sei porque que ele quebrou. Quem sabe faz ao vivo, rapaziada. Bom, voltando. Eu vi o que estava errado. Juro que eu não vi quando que eu inseri isso daqui. Não sei se foi eu, se foi a IA. Mas é só a gente remover isso e aí tudo volta a funcionar, tá? Programação tem dessas. Tá? Mas, para desencargo de consciência, como eu apresentei, se você conhece o grid, sabe que a gente consegue colocar ali em qual coluna um elemento vai ocupar, tá? Se é mais que uma, se é mais que duas, com a span. E aí, estava aqui dentro desse H1 e eu juro que eu não vi. Enfim,
Aí pronto, voltou ao normal. Tem texto, o fonte aqui tá em bold, né? Então a gente vem aqui e coloca a fonte bold, ó. Como não é o mesmo, a mesma, esqueci o nome, fonte family, próxima nova, então não tá tão parecido, tá vendo? Ó? Na verdade aqui o bold não pegou não. Caramba, parece que começa a gravar, eu fico lesado, mano. Aí, ó. Agora tá um pouco mais fidedigno. Não tá 100%, mas vocês estão vendo que a velocidade que a gente consegue fazer isso é bem grande, tá? Então, vamos continuar aqui agora para esse card lateral, que é o de login. A gente pode ver que ele é um card que ele tem um pad de 32, então como que eu faria isso, tá? Seguinte maneira, eu venho aqui, ó, vou até quebrar uma linha, ó. Então, ó, class name, o padding, a propriedade de padding é o P, 32 a gente sabe que é 8, então, ó, P8. Eu sei que ela tem uma borda que eu tô vendo aqui, ó, então, para você declarar a borda de um pixel, é só você chamar o border, ó, que ele já declara. Deixa eu ver qual que é a cor dela. Eu tô no... É esse aqui, ó. 6? Que isso, cara, tá errado. Ah, tá, esse aqui é o Radius. Tá, então tem 6 pixels. Border, aqui, ó. Deixa eu pegar essa RGBA. Então vamos lá, o border, aí a cor, de novo, como a gente não tem isso daqui dentro da nossa paleta, na verdade é um preto com 10%, né? Mas de qualquer forma eu vou colocar de forma arbitrária. E quando você coloca valores arbitrários, tem um ponto de atenção aqui. Não pode ter espaço em branco, porque aí a CLI ali do Tailwind não consegue entender o compilador. Então o que eu faço? Em espaços em brancos, a gente coloca underline, tá? Inclusive, ó, ele já reconheceu. Tá? Aí ela também tem aqui um radius, tá? De 6 pixels. Na verdade, radius aqui se chama rounded. De 6 pixels, 12. Vamos procurar aqui 6. Aqui, ó, 6. Então é rounded MD. Vamos ver como é que tá ficando. Ó, tá tomando forma, hein? Fala dele. E aí a gente tem esse input aqui. Bom, vou colocar aqui bem simples, ó. Label. Label for, como é o nome? E-mail. E aí e-mail ou telefone. Caramba, como é que ele sabe? E-mail ou telefone. Isso aí, ó. Input, tá vendo como é ajuda às vezes? E aí se a gente vir aqui, tá um pouquinho parecido. Tirando ali que ele é menor, então ele tem 14 pixels. Essa cor aqui, ó. E só. Então, esse texto aqui da label, na verdade ela tem que ter 14 pixels, que eu acho que é XS, não é SM. Ah lá, 14 pixels. Isso, né? Parece que ela tá com um padding ou com uma margem, que é o input. Tá com uma margem de 8 pixels. Vamos remover essa margem. Deixa eu ver se ela tem margem aqui. Creio eu que não, ó. Não tem. Então no input, margem top de 2 aqui, ó, tira. E esse padding também. Então, ó. Aí dentro do input a gente tem um padding de 12, né? Posso dizer. Padding de 12 é 4, né? Ou é 3? É 3. Aí, ó. Certinho. A cor não vou me importar muito com a cor, não. Podemos ir aqui para o botão de baixo, tá? Então, aqui abaixo desse input, a gente vai ter um botão com o título de continuar. Opa, continuar. A IA tá tentando adivinhar aqui algumas propriedades. E aí logo embaixo a gente tem o criar conta. O C aqui é minúsculo. E aí a gente tem esse spam, eu vou colocar como spam, tá? Ou. E por último ali tem o botão de login social com a Google. Fazer. Caramba, como que ele sabe? Tá me ouvindo, né? É com o Google. E se a gente voltar aqui, olha a loucura que aconteceu. Então agora a gente foca apenas na estilização. Deixa eu ver aqui qual que é o espaçamento. Vai ter alguma coisa aqui. Tá. Vou colocar aqui um espaçamento no olhômetro. O continuar vai ter uma margem top de 6. E aí tem essa cor aqui, que eu preciso ver que cor é essa.
Oh meu Deus, background. É esse RGB aqui. Então, ao invés de ser esse BG aqui do Meli, é esse aqui, lembrando, sem espaços para funcionar. Então, ó, já está aqui. E se você ver, ele tem um hover, ó, que a cor fica mais escura. Inclusive, para a gente conseguir copiar, o que a gente pode fazer? Vem aqui, ó, e força um estado nele, ó, de hover, ó. E aí ele muda de cor. A gente vem aqui e copia essa cor que ele vai mudar, tá? Então, toda vez que eu querer declarar uma pseudoclasse, é só você colocar o nome dela e 2 pontos. E aí você coloca a propriedade que você quer mudar, que é a BG para essa cor aqui, tá? Então, de novo, sem espaços em brancos. E aí tem uma outra classe utilitária que é a Transition, para fazer transições suaves. E ó, tá aqui, ó. Certinho como deve ser. Deixa eu só tirar aqui o hover que eu estou forçando, ó. Tá aqui, ó. Aqui tá um pouquinho mais rápido. Provavelmente eles têm ali um tempo maior. E aí, pra gente aumentar só um pouquinho o duration, sei lá, 300, ó, vamos ver. Parece que é isso. E um outro ponto de atenção é que todas as vezes que a gente coloca o mouse em cima, né, hover, o cursor muda para pointer. Opa. Pointer. E olha aí, começando a tomar forma. O texto aqui ele é mais espesso, né, ele é bold e branco, mas isso daí não vou me ater muito não. O criar conta, ele é muito parecido, então eu vou copiar aqui as propriedades dele. Tá, vou pôr aqui. O que difere é que ele não tem essa cor de fundo aqui. Cadê o texto? O texto aqui, ó. Ao invés de ser a cor de fundo azul ou hover, ele tem a cor dentro do texto. Oh meu Deus, tá vendo como essa aí atrapalha? Então é aqui, ó, o RGB. Se a gente vier aqui, ó, tá aqui. Nossa, mas parece que tem um espaçamento, que isso? Tem um espaçamento grande. Deixa eu apagar esse margem topping aqui de 6, ó. Olha aí. Cara, aqui eu chuto que é 16, então eu vou pôr margem top de, 12, 3. Aí, ó, tá bom. E aí quando a gente faz um hover nele, ele tem um tom de azul bem fraquinho. Então, vou forçar esse hover aqui nele também pra gente, pra gente capturar essa cor, olha lá. Ó. Então é esse background aqui, ó. Parece que é um azul com uma opacidade de 10%, tá? Então, ó, aqui, ó, no hover, o que eu vou fazer? Quando ele estiver em hover, eu coloco essa propriedade de cor aqui. Então, tá aqui, inclusive, veio aqui sem querer. E aí, se eu vier aqui, olha aí. Fala se não tá acontecendo, deixa eu desativar o hover aqui. Ó, bonitinho. E aqui, bonitinho, tá? E aí, esse ou aqui vai ser legal que eu vou ensinar algumas coisas para vocês, que é o que? Como que a gente mexe aqui também com pseudos elementos. Na verdade, a gente vai aprender junto, porque faz tempo que eu não mexo com isso aqui. Inclusive, deixa eu confirmar aqui na documentação. É o after. Before and after. Nossa, o ruim que dá um trabalho do caramba, né? Mas tá, vamos tentar fazer. O que é o before e o after, tá? Eles são pseudos elementos. Você consegue inserir coisas antes e depois ali do elemento, sem necessariamente precisar colocar aqui no HTML, tá? Então a gente consegue fazer isso através do CSS. Primeiro, eu vou declarar ele como display block. Para quê? Para ele quebrar a linha e ocupar todo o espaço disponível. Aqui eu vejo que ele tem uma margem em cima e embaixo. Então, ó, margem no eixo Y, tá? MY de 3. Aí ele vai se afastar aqui, ó. Já se afastou um pouco. Esse O ele é minúsculo. E aí começa a brincadeira aqui, ó. Como que é a brincadeira? É after. O que será que é esse código aqui? Vamos ver. Quase, hein? Ó, é quase isso daqui, ó. É quase. Só que ao invés de usar o after, porque eu acho que eu não vou conseguir usar o after aqui, vamos ver como que o Mercado Livre fez, porque às vezes essas empresas, elas fazem assim mesmo, olha lá. Ah, eles declararam HR. Pô, legal também, interessante, ó, é uma boa. Tá, pode ser, vamos fazer assim. Deixa eu recortar. Primeiro deixa eu apagar tudo isso daqui que não vai precisar. Oh, meu Deus.
E aí aqui a gente coloca uma div. Poderia utilizar o HR? Poderia, mas é a mesma coisa que utilizar uma div. Na verdade, HR não sei se faz muito sentido ali, porque... Enfim. Aí aqui no class, eu vou colocar height de 1 pixel. Deixa eu ver qual que é a cor de fundo disso. Com você... Não, esse aqui é branco. É gray. Tá, então BG gray. Esse gray aqui 500. Flex width. Flex já vai estar. Self center. E é isso. Voltando pra cá. A gente tem esse carinha aqui. Por quê? Porque esse aqui tava como bloco. Se eu colocar flex, align items, align center, cadê o center? Acho que é item center, justify stretch, cadê o stretch? Stretch. Então tá aí. Eu entro aqui na section div. Aqui. E aí essa div tá com largura mínima. Então eu venho aqui e coloco full. Olha aí, tomando forma. Aí aqui eu venho põe um gap de 3 e aí ela se afasta. E aqui eu coloco ela também. E pronto, tá criada ali dos dois. A única diferença é que tá com uma opacidade, eu acho, viu? Tá com opacidade de 10%. Na verdade, não é gray. É isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Apaga. Apaga. E aí seleciona vocês. E aqui embaixo também. Salvou, voltou pra cá. Olha aí. Inclusive, o espaçamento aqui é maior. Então eu vou colocar um gap de 20 pixels. Ó. Agora tá um pouquinho melhor. Tá? E por último, a gente vai criar ali o nosso botão de login. Tá vendo como a gente consegue ali em um... Ó, que legal, meu Google Chrome travou. Ai, Google Chrome, como eu te amo. Eu rodei o Profiler? Não, né? Aí, ó, nem tá suportado. Deixa eu tentar rodar de novo. O DevTools travou, rapaziada. Deixa eu abrir de novo. Pra entender. Caramba, travou na página do Mercado Livre, que loucura. Enfim, continuando aqui, a gente só vai criar aqui essa página de login social. Não vou me importar com a logo, tá? Porque acho que é a de menos. Mas como eu estava falando, tá vendo como em entre aspas, pouco tempo a gente consegue criar ali bastante coisa de CSS depois que você vai pegar na prática com uma certa agilidade, ó. Tá bem fidedigno, claro que não tá exatamente igual, porque eu não me prendi ali em fazer as coisas estritamente igual. Só que a gente consegue criar bastante coisa, tá? E aí, continuando aqui, deixa eu ver qual que é essa margem aqui, esse espaçamento, ó, não está mostrando, agora mostrou, ó. 16 pixels embaixo, já está. E aí a largura máxima, tem um padding aqui, vamos ver esse padding. 12. Aqui para o conteúdo ele deve estar centralizado na vertical, ok, então vamos lá. Como a gente já tem aqui no a margem... Ué, era para eu ter a margem aqui, não tem não? Deixa eu ver. Caramba, eu tô sem margem. Então, ó, margem no Y de 4, não é melhor, margem top de 1 e margem bottom de 4, tá? Porque ele é mais longe aqui embaixo do que em cima. Isso aí, certinho. E aí a gente agora cria nosso botão ali. Pô, muito simples, tá? Então, a gente vem aqui dar um class name. A gente pode colocar aqui um H full, um flex item center, tá? Isso aqui é tudo propriedade do Flexbox. Border. Vou colocar um slate, esse daqui. Vou colocar um rounded XS, tá? Olha aí. Só esse slate aqui que não ficou legal. Deixa eu ver se é um 100.
Aí também ficou muito escuro. 200, um padding horizontal de 12, né? E um vertical de 2. Ó, quase, hein? Só esse border radius aqui que parece que tá maior. O ruim de clonar as páginas assim sem o Figma, que a gente precisa ficar vasculhando aqui o CSS, o HTML, e nem sempre ele está estruturado certinho. Ah, mas tá bom, ó. Acho que só o texto aqui, ó, que ele é menor, então, ó, text SM, e aí ele já é flex, né? Então, justify content center, ó. E se a gente voltar, tá centralizado ali. Tá bom, tá bom. 50 minutinhos de vídeo, pô, tá bom pra caramba, olha aí. Show, show de bola, rapaziada. Então, acho que esse aqui foi o conteúdo. A ideia era justamente fazer ali um exemplo prático para vocês verem ali a facilidade, tá? A agilidade ali, e que a gente não tocou ali em CSS puro para fazer tudo. A gente importou e editou o tema ali, tá? De resto, é foco no código e foco só nas classes, tá? A gente consegue chegar muito longe só com o Tailwind, tá? Vou comitar aqui essas alterações. Ai, que legal, nem tinha um repositório Git. Pô, que bacana, hein? Tá, vou comitar essas alterações aqui e vou deixar disponível no link do repositório abaixo, beleza? Galera, muito obrigado a todos, a todas que me assistiram. Acho que a intenção do vídeo aqui, além de mostrar o Tailwind, era mais um, não vou falar vibe code, mas quase um pair coding aqui. Eu ir programando ali, mostrando algumas coisas para vocês irem vendo, então acho que foi alcançado, beleza? Se vocês gostarem, de novo, curtem, compartilhem aí o vídeo aí com a galera, grupo ali da faculdade, no LinkedIn. E o principal, tentem utilizar o Tailwind. Coloquem ali, ó, skin on the game. Tenta, perde o medo e vai pra cima. Beleza, galera? Obrigado aí. Esse é o vídeo, até a próxima.